Enxertos de Luz, obra O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. Nossa proposta é extrair os pontos principais da obra, sem fazer qualquer juízo de valor ou comentário pessoal sobre as opiniões exaradas pelo autor. Preliminares. Um século após a codificação do Espiritismo por Allan Kardec, reina ainda grande incompreensão a respeito da doutrina, de sua própria natureza e de sua finalidade. A codificação, entretanto, foi elaborada em linguagem clara, precisa, sensível a todos. À lucidez natural do espírito francês, Kardec juntava a sua vocação e a sua experiência pedagógicas, além da compreensão de tratar com matéria sumamente complexa. Vemo-lo afirmar, a cada passo, que desejava escrever de maneira a não deixar margem para interpretações, ou seja, para divergências interpretativas. O Espiritismo é uma doutrina do futuro. A maneira do cristianismo abre caminho no mundo, enfrentando a incompreensão de adeptos e não adeptos. Para a maioria de adeptos e não adeptos, o Espiritismo se apresenta como simples crença, espécie de religião e superstição, ao mesmo tempo, eivada de resíduos mágicos. Porém, o Espiritismo constitui a última fase do processo do conhecimento. Última, não no sentido de fase final, mas da que o homem pôde atingir até agora, na sua lenta evolução através do tempo. O Espiritismo aparece como uma síntese dos esforços humanos para a compreensão do mundo e da vida. Do ponto de vista científico, o Espiritismo tem por objeto um dos dois elementos constitutivos do universo, que é o espírito. O outro elemento é a matéria. Como ambos se entrelaçam para a constituição do todo universal, o Espiritismo toca forçosamente na maioria das ciências, ou seja, está necessariamente ligado ao desenvolvimento das ciências. Leon Denis observa o seguinte: pode dizer-se que a obra do Espiritismo é dupla. No plano terreno, ela tende a reunir e a fundir numa síntese grandiosa todas as formas, até aqui dispersas e muitas vezes contraditórias, do pensamento e a da ciência. Num plano mais amplo, unem o visível e o invisível, essas duas formas da vida que na realidade se interpenetram e se completam desde o princípio das coisas. Denis acentua. No seu desenvolvimento, ele demonstra que o nosso mundo e o lado de lá não estão separados, mas entrosados um no outro, constituindo assim um todo harmônico. Sendo o Espiritismo uma realidade histórica, afirmada pelo codificador e seus sucessores, tem ele o seu passado e o seu presente, como terá o seu futuro. Sem o exame histórico do problema mediúnico, os estudantes de hoje estarão ameaçados de flutuar no abstrato. Arriscam-se a confundir, como fazem os leigos, mediunismo e espiritismo, ou seja, o processo mediúnico de desenvolvimento espiritual do homem com o espiritismo. Dificilmente compreenderão a aparente contradição existente no fato de ser o Espiritismo, ao mesmo tempo, uma doutrina moderna e um processo histórico provindo das eras mais remotas da humanidade. Nos propusemos a dar este curso
a partir do horizonte primitivo, ou seja, das manifestações mediúnicas entre os homens primitivos, examinando as fases históricas que nos conduziram até ao momento presente.